vamos falar mais a respeito desse assunto, porque o governo quer que a base aliada se entenda, que haja consenso. Mas esse consenso é possível? Para falar a respeito desse assunto, nós estamos recebendo aqui o presidente estadual do Progressistas, deputado Júlio Arcoverde, que conversa conosco agora no Jornal do Piauí. Deputado Júlio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, telespectadores. Há clima para consenso nesse momento? Sempre há. Eu acho que a Assembleia são 30 votos, 30 pessoas que têm condição de conversar, de dialogar, e sempre há. E ainda mais com o governador Wellington Dias sendo o maestro desse jogo do consenso. Eu acredito que a presença do governador querendo consenso fortalece muito o diálogo dos deputados para que a gente chegue a um denominador comum no dia 1º. Os MDBistas, deputado Júlio, chamaram para o voto. Os aliados de Elisaías aceitam o desafio? Claro, eu acho que se não tiver consenso, a democracia se decide no voto. Nós vamos para o voto e aquele que ganhar, tomara que seja o Elisaías, então, candidato do meu partido, possa administrar bem a Assembleia. É bom que a gente esclareça para o telespectador e para vocês que nós não estamos tratando de uma coisa pessoal. Pelo contrário, eu até me dou com o deputado Demício Sampaio, hoje mesmo tive uma reunião com ele para tratar questões internas na casa. Gosto da figura dele como deputado, parlamentar, mas é uma questão maior, uma questão macro. Nós estamos tratando de uma alternância de poder, de um projeto de mudança. Esse projeto não é o projeto do Júlio, do Hélio, do Nerim, da Janaína, do Flávio Nogueira Júnior. É um projeto de uma sociedade, que uma sociedade está aspirando isso, mandando recado das urnas, que querem uma mudança, uma movimentação. Eu vou dar um exemplo. O Poder do Judiciário não tem essa alternância? No Ministério Público não tem? Porque só no Legislativo Piauiense nós somos obrigados a ter 14 anos, já do presidente Demício, tudo bem, fez um bom trabalho, tem 14 anos, e ter mais 2 anos para ser 16 anos. Esses deputados novos que estão entrando, é bom que se diga, isso não é um projeto de pessoa física, é um projeto de pessoa jurídica, é um projeto de mudança que nós estamos defendendo. Deputado Júlio, mas o senhor disse numa entrevista que concedeu que se o candidato Elisaías não topar o desafio de disputar a eleição, o senhor mesmo assume essa condição. E ficou ali naquele momento parecendo que o consenso jamais seria alcançado. Justamente do que eu disse agora anteriormente. Porque esse projeto não é um projeto de uma pessoa só. É um projeto de vários deputados. É um projeto de mudança. Se por acaso que isso não vai acontecer, que o deputado Elisaías desistir da sua candidatura, esse grupo que representa esse projeto de mudança, eu me prontifico a botar meu nome para continuar essa bandeira de mudança no Legislativo. Então, com isso, desfaz-se a possibilidade de um consenso, considerando que há uma Quer dizer que o consenso só pode ser pelo lado do presidente, nunca pode ser pelo nosso lado. Agora, qual o efeito, deputado, que essa realidade poderá ter na governabilidade, ou seja, na solidez da base aliada ao governo? Eleição da Assembleia, Elivaldo, eu não estou aqui para lhe ensinar. Você sabe que acaba a eleição e as coisas continuam. Isso é igual aquele carregamento de bode. Quando começa a sair, anda na estrada, ele se acomoda. Aí vai na A trepidação. Assembleia vai ser assim. Foi naquela época do Fábio Novo, para que disputa mais acirrada, mais emocionante do que aquela do Fábio Novo. Não é? Depois a base se recompôs. Depois a base se recompôs, junto com o governador, ampliado. O PMDB não votou no governador, um ano depois já estava dentro do governo. Verdade. Então houve toda essa acomodação. O que nós estamos pleiteando não é um projeto pessoal do deputado Júlio, do deputado Hélio. É um projeto de vários deputados que querem alternância de poder na casa. Quando o senhor falou assim que o consenso só pode se construir em torno do presidente, da Demício, na verdade é o seguinte, quando o senhor dá uma declaração de que de qualquer maneira vai ter candidato, é que o senhor que está comunicando, e o partido, que não há possibilidade de consenso em torno do nome de Temístocles Filho. Claro. É nesse sentido. Como várias pessoas me disseram que não há possibilidade de consenso com o nome as pessoas do PMDB, com o nome do deputado Hélio. Então haverá disputa. Então a disputa está feita. Quando na democracia não há consenso, o melhor instrumento, o voto. Bom, quando o senhor falou também que o governador Wellington Dias estava participando e tentando construir esse consenso, como é que ele tem se movimentado, o que é que ele tem dito, qual é a conversa que ele tem tido com os parlamentares? Olha,
eu sou um deputado de segundo mandato. Estou com 4 anos só na Assembleia. Não estou aqui para enganar ninguém. Não nasci deputado, acho que não vou morrer deputado, tenho minha vida independente de ser deputado. Aí eu faço uma reflexão a vocês, telespectadores. Vamos largar de hipocrisia. Qual é o prefeito de cidade pequena que não se mete em eleição de Câmara de Vereadores? Você conhece algum? Nenhum. Todos se metem, o governador, os prefeitos, os governadores, todos têm uma tendência, uma torcida. Acabam se metendo. Não acredite você, telespectador, que o Rodrigo Maia está com esse conjunto de partidos ali apoiando, se não tivesse a anuência do presidente Jair Bolsonaro. O PSL próprio partido do deputado, do presidente Jair Bolsonaro, já declarou apoio para o Rodrigo Maia. Aliado de primeira hora. Isso é uma hipocrisia de dizer que o governador não vai se meter. Não existe. O prefeito de uma cidade 0,6 do Piauí, ele se mete na eleição de vereadores. Senão ele afeta a administração dele. Senão afeta a administração. Essa dizer, o governador, o parlamento tem que ser independente, o governador não pode se meter. Tudo bem. Agora, o fato todos os deputados são independentes. Eu mesmo votei contra o governador na questão de impostos, você lembra? Sim. São independentes. Agora, dizer que o governador não tem a predileção por um, por outro... Mesmo os dois sendo aliados, a indagação é essa. Claro. Gente, vamos... Olha, deixa eu dizer. Porque uma coisa é o governador não se meter numa eleição que tem do outro lado a oposição declarada e do outro lado o bloco governista. Aí tudo bem, ele tem que se envolver. Livaldo, mas são dois aliados. Você sabe que meu nome foi um nome muito falado para a eleição da presidente da Assembleia. É verdade, chegou a ser lançado até, né? Por um grupo de jovens deputados, que eu tenho um relacionamento muito bom na casa, todo mundo que eu ia sondar sobre a eleição da Assembleia, ele perguntava, por que não você? Inclusive, pessoas da oposição que disseram para mim, deputados de oposição, disseram que, Júnior, se for você, está fechado. Entendeu? Mas eu tive a humildade de recuar. Por quê? Porque nós tínhamos um acordo com o Partido dos Trabalhadores, que o candidato seria dos progressistas. E eu pensei, eu digo, rapaz, se o Ciro fosse governador, eu tenho certeza que o Ciro ia trabalhar muito pelo meu nome, pela afinidade, pela história que eu tenho com o senador Ciro. Não é verdade? Correto. Eu sendo candidato, o governador ia trabalhar por mim, mas não ia trabalhar tão intensamente como se fosse um candidato progressista, mas que tivesse uma ligação com o governador. É o caso de Hélio Isaías? Ou ninguém pode negar que os dois conviveram juntos, eles moraram até juntos, têm uma infância juntos. E tem uma ligação e é normal. Foi secretário do governo Wellington, né? Várias vezes. Mas esse acordo tem o aval do governador? Não. O acordo foi dos dois partidos. Mas eu tive a humildade de recuar e achar que o Hélio Isaías teria mais o afinco do governador. Uma coisa é um jogador jogar num time qualquer. Outra coisa é o jogador jogar com um time do coração. Ele dá um a mais. Entendi. E foi isso que eu fiz. Dá mais gás. Dá mais gás. Por isso que eu tive a humildade de sair e deixar o deputado Hélio Isaías. Então, se o Ciro um dia for governador e eu estiver vivo, tiver deputado, quiser ser presidente, eu tenho certeza. Você assume a camisa 10. Que eu assumo a camisa 10 e viste. E o Ciro vai brigar por mim como se eu estivesse vestindo a camisa do Rio. Então, na prorrogação como se fosse no início do jogo. Um balão de oxigênio. Bom, então o que o senhor está dizendo, na verdade, é que o que faz de Hélio Isaías o melhor nome do Progressistas é justamente o apoio, ou a força que ele tem de contato com o governador. Claro, ele foi secretário, são contemporâneos, são da cidade de Oeiras. É muito melhor. A gente tem que ter humildade de saber o momento certo de estar nas ocasiões da vida. E outra coisa, o Hélio Isaías contempla a todo o partido. É uma pessoa de total confiança nossa, tem um relacionamento muito bom na Assembleia, tem um relacionamento no Partido dos Trabalhadores muito bom. Muito bem. Outra pergunta. O MDB, quando foi fazer a composição da chapa governista, queria ter a candidatura de vice na chapa de Wellington Dias. Não conseguiu. Agora quer a presidência da Assembleia. Se continuar do jeito que o senhor está dizendo, pode não conseguir. Não seria um motivo suficiente para ter uma ruptura na base de sustentação? Não vejo. Eu converso com alguns deputados do PMDB, eu não vejo esse sentimento de ruptura. A reforma administrativa pode resolver isso? Pode. Eu acho que você, quando termina uma eleição, a primeira coisa que o governador tem que fazer é conversar primeiro com os perdedores.
E foi o que ele fez. Na época do que o Fábio perdeu, foi uma disputa muito acirrada e houve um pouco o descontentamento que é normal do Fábio. Depois o Fábio foi para a secretaria, o PMDB entrou na base. Isso aí o governador Wellington Dias é um maestro em fazer isso aí. Então, não vejo isso. Eu não vejo esse sentimento dentro do PMDB e nem do progressista, se por acaso a gente perder a eleição. Muito bem. E a propósito disso, o Progressistas imagina que vai atuar de que maneira no primeiro escalão do governo? Bom, eu tive uma conversa com o governador essa semana, no Palácio. A gente conversou muito sobre essa reforma administrativa e uma coisa que eu fui reafirmar em nome dos progressistas, com a anuência do senador Ciro Nogueira também, que o governador estaria à vontade para fazer o que fosse necessário para a reforma administrativa. Por esse momento que o Estado está passando, dos progressistas, ele não ia sofrer pressão nenhuma. Quando nós entregamos aquela carta de compromisso, de propostas ao governador, nós já botamos todos os nossos cargos à disposição do governador. E, não sei se vocês lembram, na posse dele, ele citou 2 atitudes que estava tomando naquele momento. E, por coincidência, esses 2 atitudes são 2 itens que tinha na carta proposta nossa. Sinaliza para corte da estrutura administrativa, deputado? Sim, o governador não pode sair fora do que está acontecendo no país. Mas aí como é que seria para acomodar a base aliada? Então, reduz a máquina administrativa e a base aliada fez aumentar. Como é que vai caber aí? Aí vai ter que ter... Ontem mesmo eu estava conversando com o deputado Osmar Júnior sobre isso. Aí todo mundo vai ter que fazer uma sessão, porque nós temos que pensar agora na sobrevivência do nosso Estado e não na sobrevivência política. Queria agradecê-lo, deputado Júlio Arcoverde, presidente do Progressistas, pela entrevista concedida aqui a nós, Jornal do Piauí. Muito obrigado pela participação conosco aqui, Jornal do Piauí. Muito obrigado. Queria só a oportunidade de desejar um feliz ano novo, 2019, muita paz no coração e que vai passar essa eleição. É uma eleição muito atípica, porque, como eu estava dizendo aqui para o Elivaldo, às vezes eu sinto as pessoas de fora da Assembleia mais preocupadas com os deputados que vão votar. Tá certo, então. E paz no coração mesmo de vocês, só depois das eleições. Só depois das eleições, é como eu disse, depois tudo se acomoda. Tá ok, muito obrigado, deputado Júlio Arcoverde.